Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença do professor Magno Andrade e da professora Ludmila Lima, da área de linguagens. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns conteúdos. Então, bom dia, professora Ludmila. Bom dia. Conta pra gente quais foram os temas das suas aulas hoje. Nós conversamos sobre o texto de divulgação científica e em comemoração aos 300 anos de Minas, nós falamos desse jeitinho mineiro de falar que a gente apelidou de mineirês, como se fosse uma outra língua, né? Ótimo, então vamos tratar desse regionalismo agora, Sim. Não é? Então agora que relembramos esses conteúdos, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Quarto ano, qual é a importância do texto de divulgação científica? Bom, a importância do texto de divulgação científica é enorme, porque a ciência, ela serve para solucionar os nossos problemas, para evoluir, né, as nossas tecnologias. E ela não se encerra nos laboratórios, ela não se encerra nas pesquisas. É necessário que as pessoas conheçam, é necessário que a gente tenha acesso ao resultado desses estudos, ao resultado dessa ciência, para poder usá-los também. Então, o texto de divulgação científica é que vai fazer esse papel de disseminar os resultados científicos, de levar até as pessoas a utilidade daquilo que foi produzido. É bom pensarmos também, né, professora, na linguagem, porque um texto, por exemplo, imagina, igual nós estamos aí nesse contexto, né, de coronavírus, imagina se os artigos científicos que são produzidos pelos médicos, pelos cientistas que trabalham, né, que estão trabalhando aí com o coronavírus, viessem à tona para a população de modo geral. Tem uma linguagem complicada, são muitos termos técnicos, é muita coisa que nós não iríamos entender. Inclusive nós mesmos que somos professores de língua portuguesa. Não, professor, você não entenderia? Talvez não. Justamente por causa dos termos técnicos que existem em cada área. Então, os textos de divulgação científica, eles dão uma transformada também na linguagem. Eles tiram daquela linguagem tão técnica e traz para uma linguagem que as outras pessoas, né, como nós que não trabalhamos nestas áreas, né, na área da saúde, na área laboral, nós vamos conseguir entender e compreender muito bem ali aquela informação que foi passada. Inclusive, esse texto pode trazer recursos como os gráficos, né? Para mostrar estatísticas, os infográficos, para tornar tudo bem acessível para que a gente possa entender o que está sendo divulgado. Certo. E agora vamos responder a Rosiane dos Santos. Um abraço para você, Rosiane, muito obrigada. Ela é da Escola Professor Afonso Pena, está sempre aqui conosco, ela é do 2º ano. Quais gêneros de texto são predominantes na fala e na escrita no dia a dia? Bom, um abraço para a Rosiane, né? Vamos vir para ela. Olha, Rosiane, é um pouco complicado nós dizermos de gêneros textuais que predominam na língua e na fala no dia a dia. Por quê? Porque cada pessoa, ela tem seus vínculos, ela tem os seus grupos sociais, ela tem a sua profissão. Então, por exemplo, na minha vida e na vida da professora Ludmila, o gênero plano de aula é muito comum. A gente acessa praticamente todos os dias, a gente acessa esse gênero. Para outras pessoas, outros gêneros serão mais comuns. Mas existem alguns gêneros que acabam sendo um pouco gerais, que todo mundo, de certa forma, tem acesso e que está aí no nosso dia a dia. Por exemplo, a notícia e a reportagem. São gêneros que fazem parte da nossa vida. Seja ele escrito, seja ele falado, né, por meio dos telejornais, por meio dos rádios. Então, são gêneros que estão presentes. Existem outros gêneros também, por exemplo, o post, né, o post de Facebook, post de Instagram, essas postagens
essas postagens que também são gêneros textuais, né? Já configuram-se aí como gêneros textuais, fazem parte do nosso dia a dia, além das conversas de WhatsApp, que também a gente pode classificá-las aí como um gênero textual diferenciado. Nós temos, por exemplo, os anúncios, né? As placas, direto, você andando aí na cidade ou no seu condomínio, você vê placas, silêncio, pare, use o elevador, não use este elevador. Então, nós temos as placas aí, né, os avisos e as propagandas. Propaganda faz parte aí do nosso dia a dia. A gente sai na rua, tem um outdoor enorme com uma propaganda, né, que é um gênero textual. A gente liga a televisão, tem este gênero também presente na televisão. A gente entra nas redes sociais, tem este gênero presente nas redes sociais. Então, são alguns gêneros mais gerais. Mas, como eu disse, cada pessoa, a depender do seu ciclo e a depender da sua função, né, da sua profissão, ela vai lidar ali com gêneros textuais diferenciados. Isso mesmo. Agora vamos responder a dúvida da Giovana, da Escola Doutor Arthur Bernardes. Ela está no 5º ano, 7 Lagoas. Professora, poderia explicar o que é interjeição? Olá, Giovana, obrigada pela sua pergunta. E a Giovana é uma aluna atenciosa, porque na aula eu falei interjeição e não expliquei o que era, falei rapidamente. A interjeição, ela é uma classe de palavras que expressa uma admiração, uma surpresa, às vezes até um susto. E por que eu falei de interjeição nessa aula? Porque nós, mineiros, temos uma interjeição de estimação, que é o uai. Né? A gente sempre diz isso nas nossas frases. Então, o uai é uma interjeição, uau, nossa, não o nossa pronome possessivo, mas aquele nossa de, nossa, eu nem me lembrava, né, disso. Geralmente essas interjeições... Né? Nó! E elas vêm com um ponto de exclamação, porque ela traz um sentimento, uma emoção ali naquele momento. E nós falamos de interjeição por causa do ai, e ela é isso. Então, uma classe de palavras que expressa tudo isso. Quando a gente sai de casa, por exemplo, fala, ah, meu Deus, esqueci a máscara, tenho que voltar. Ou esse ai, meu Deus, é aí, né, uma locução intergentiva, né? Tem a função aí de interjeição também. É muito usada essa expressão. Demais. Atualmente. Vamos lá, 1º ano. Uma notícia pode ter tema e uma reportagem? Bom, quando a gente fala de notícia, dizer que uma notícia tem tema pode ser algo um pouco complicado. A gente pode falar que ela tem um assunto, né? Então, a notícia, o assunto dessa notícia é sobre a política. Ontem, né, nós tivemos aí as eleições em algumas cidades, segundo turno. Então, nós temos este assunto política e que aí vão ter algumas notícias. Fulano foi eleito em tal lugar, fulano foi reeleito em outro lugar, isso. Agora, a reportagem, ela pode ser temática, sim. Pensa neste assunto política. Eu posso, por exemplo, dizer de uma reportagem que tem um assunto política, mas que o tema dela vai ser, por exemplo, o aumento do número de pessoas eleitas que são, por exemplo, LGBTs, que são negros, que são mulheres, né? Olha, eu já tenho um tema, então, relativo a este assunto político. Agora, a notícia, por ela ser muito rápida e normalmente ser mais curta, a gente não diria que ela tem um tema, não. Ah, certo. Entendido. 4º ano agora. Existe outro gênero textual que seja de divulgação científica, além do artigo de divulgação científica, professora? Sim, existe. A gente tem o artigo de divulgação científica, que geralmente é um texto mais longo, que vai sair nas revistas especializadas, mas nós temos também, por exemplo, os verbetes de enciclopédia, que são bem acessíveis, trazem uma informação científica para que você entenda, para que você acesse rapidamente e consiga sanar suas dúvidas ali sobre um assunto específico. Ótimo. Vamos lá. 1º ano. Qual a estrutura da notícia? Basicamente, uma notícia ela vai ser composta
pela manchete, né, o título, aquele que vem maior e que chama mais a atenção, e em alguns jornais são até apelativos, né, para de fato chamar a atenção. E aí, normalmente também ele vem acompanhado por um subtítulo. Então, eu tenho o título, que ele é grande, chama mais atenção, e embaixo dele eu tenho um subtítulo que vai explicar um pouquinho mais sobre o que vai tratar aquela notícia. Depois vem com o lead, que é o primeiro, né, normalmente o primeiro parágrafo de uma notícia, que precisa de responder algumas perguntas básicas sobre aquela notícia que está sendo colocada ali. Então, o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, são algumas das perguntinhas básicas que devem estar presentes no lead, que é a parte inicial dessa notícia. E aí, após o lead, a gente tem o corpo, né, o corpo da notícia, que virão detalhes maiores, né, mais detalhes, na verdade, sobre aquela notícia. Enquanto lá no lead eu falo que aconteceu no bairro, na região central de Belo Horizonte, lá no corpo eu vou falar que aconteceu na região central, na Avenida Afonso Pena, próxima à prefeitura. Tem um detalhe a mais aí sobre o que foi dito lá no lead. Então a estrutura básica é essa: manchete, que é o título, o subtítulo, o lead e o corpo do texto. Perfeito. Quarto ano. Há uma linguagem específica para o texto de divulgação científica? Bom, há e não há, né? Precisa ser uma linguagem mais formal. É um texto, está divulgando um estudo. Geralmente vai ter palavras que são bem específicas da área da ciência, porque como nós vimos na aula, a ciência não é uma coisa só, então vai ter palavras específicas daquela área, palavras mais técnicas, mas também existe uma preocupação de ser acessível a quem vai ler, né? Que as pessoas entendam o que é que está sendo exposto ali. Então existe, é uma linguagem mais formal, mas tem que ser acessível também. Isso mesmo. Vamos lá. Quarto ano ainda, professora. As estatísticas são importantes nesse tipo de texto? Sim, as estatísticas são importantes. Como eu disse, há várias áreas das ciências, mas as estatísticas são importantes porque o texto científico, né, a ciência, ela trabalha com fatos que são testados e provados, às vezes por experiências, às vezes por pesquisas. Então, as estatísticas são uma demonstração de que aquilo que está sendo falado, divulgado no texto, é comprovado, é real, é verificável. Então, elas são importantes, sim. Ótimo. Quais são as principais características do texto descritivo, segundo ano? Bom, nós temos aí no texto descritivo, de fato, algumas características bem específicas. Já até falamos de algumas delas no bloco anterior com a professora Maria Alice. O texto descritivo é um texto que ele vai dar uma preferência maior para as adjetivações, ou seja, vai ter um uso maior de adjetivos, de locuções adjetivas e de orações adjetivas, tá? Como nós dissemos anteriormente, Rafael é bonito, alto e um bom estudante. Então, aí eu tenho adjetivos que caracterizam esse substantivo, né? Este objeto que é o Rafael. Além disso, nós temos descrições que podem ser objetivas e descrições que podem ser subjetivas. Como assim, professor? Na descrição objetiva, eu digo da forma que é. Por exemplo, esta caneta tem o formato de pimenta e ela é vermelha com um cabo verde. Eu tenho uma descrição, então, dessa caneta que ela é objetiva. Ninguém vai questionar a veracidade disso. Ela, de fato, é vermelha, ela, de fato, tem o cabinho verde. Agora, quando eu tenho uma descrição subjetiva, aí eu já coloco o que eu acho. Ela é vermelha e verde feia. Então, feia já é um adjetivo que vai descrever essa caneta e que é uma opinião. Eu acho ela linda, né? Então, já é outra descrição. E aí nós temos também, que nós falamos anteriormente, que é a questão do verbo. Normalmente,
Na descrição, nós temos a presença do verbo de ligação, que é aquele que vai somente fazer justamente a ligação desse substantivo para os seus adjetivos, tá? Então, é muito comum no uso, na descrição, o uso do é, né? Fulano é isso ou aquilo. Enquanto que, se fosse um outro tipo textual, nós já teríamos a presença de outras formas de uso do verbo. Guardando, então, uma descrição, ela vai utilizar de um tempo estático. Então, o tempo ali da descrição ele é mais estático. Eu não uso muito o passado, o presente e o futuro em uma descrição. E há uma predominância do uso de verbos de ligação. Ótimo. Quarto ano, um texto de divulgação científica pode apresentar linguagem informal? Você já até nos adiantou, né? Não, né? Ele é um texto de divulgação científica, ele é o resultado de um estudo, mas essa linguagem pode e deve ser acessível a quem vai ler. Ótimo. Então vamos lá. Ainda do quarto ano, em outras regiões do Brasil, a língua portuguesa é falada mais corretamente do que aqui? Ah, tá, porque quando a gente fala, às vezes, que o mineiro fala mineirês, junta as palavras, tira letra, troca letra, dá a impressão que a gente fala errado. E não é isso, isso é um regionalismo. Assim como nós falamos mineirês, cada região do Brasil, às vezes nem precisa ir muito longe nas regiões, de uma cidade para outra, a gente já vai observar uma variedade linguística. Todas as regiões têm os seus regionalismos. Não tem ninguém falando errado, nem mais certo, né? Às vezes a gente escuta, determinado local tem um português muito mais puro. Linguagem não é pura, a linguagem é viva e ela evolui. Então isso é folclore, esse português puro é folclore. Ah, ótimo saber disso, né? E estamos chegando agora ao final do Tira Dúvidas de Linguagens. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E, claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos nossos professores e intérpretes de Libras e, principalmente, a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo à nossa programação. Até amanhã!